Deus é bom. Eu não fiz igual a Gideão, não pedi a Deus confirmação, mas mesmo sem pedir, a irmã Doris abriu exatamente no texto que a gente vai ler, né? Então, glória a Deus. já feita a vontade de Deus, né? Amém. As crianças vão ter salinha hoje? Estão lá? Ah, já está com a Silvana lá. Ah, não, senão a gente ia orar por eles, já estão lá. Então está na bênção, então. Amém, então. Se vocês quiserem abrir em Mateus 25, né? A irmã Doris já está aberta, né? Ela leu um versículo só, a gente vai ler mais. E depois a gente vai ler também 2 Timóteo, capítulo 2, versículo de número 6. Não achou aí? Mateus 25. A gente vai ler então a partir do versículo 14, né? Mas antes, tem a mãe da Silvana que está nos visitando. Hoje é a primeira vez que a senhora vem aqui? Não. Já veio outras vezes? Ah, então já é da casa, então. Ah, então tá bom. Só queria ter certeza, né? Então tá bom. Então todo mundo é da casa, né? Então Mateus 25, a partir do versículo 14, diz assim a palavra de Deus. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um segundo a sua capacidade. Então partiu. Tendo ele partido, o que recebera 5 talentos negociou com eles e ganhou outros 5 talentos. Do mesmo modo, o que recebera 2 ganhou também outros 2. Mas o que recebera 1 foi, cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Muito tempo depois veio o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então, aproximando-se o que recebera 5 talentos, entregou os outros 5 talentos, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos. Olha, aqui estão outros 5 talentos que ganhei com eles. O seu senhor lhe disse: Bom está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. Chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos. Olha, com eles ganhei outros 2. Disse-lhe o seu senhor: Bem está, bom e fiel servo. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. Mas chegando também o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu sabia que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste. E atemorizado, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o seu senhor: mau e negligente servo. Sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei. Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia com os juros o que é meu. Tirai-lhe o talento e dai-o ao que tem 10, pois a qualquer que tiver será dado e terá em abundância, e ao que não tiver, até o que tem lhe será tirado. Lançai para fora o servo inútil, nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Amém? Agora, se você quiser e puder abrir a Bíblia em 2 Timóteo 1, 2 Timóteo 1, versículo 6. 2 Timóteo, versículo 1, capítulo 1, versículos 6 e 7, diz assim, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículos 6 e 7. Por este motivo eu te exorto que despertes o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos deu espírito de timidez, mas de poder, de amor e de moderação. Vou repetir. Por este motivo eu te exorto que despertes o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos.
Porque Deus não nos deu espírito de timidez, mas de poder, de amor e de moderação. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, quero te dar graças, Pai, por mais essa oportunidade, Pai, de poder compartilhar a tua palavra. Nós declaramos o que está escrito em João 15:5, que diz que sem ti nada podemos fazer, e que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que edificam. Por isso nós nos rendemos mais uma vez e te pedimos, Espírito Santo, assume o controle, só tu tens as palavras de vida eterna. Por isso, coloca as tuas palavras, como o Senhor mesmo disse para Jeremias, que o Senhor colocaria as suas palavras na boca dele. Coloca as tuas palavras na nossa boca também e usa-nos para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, queridos? Queria ministrar, conversar com você nessa noite sobre os 3 T's que Deus nos deu para administrar. Deus deu para cada um de nós pelo menos 3 T's. E esses 3 T's nós vamos ter que dar conta. O primeiro T, a gente leu aqui, é o T do talento. O segundo T é o T do tempo. E o terceiro T, a irmã Doris ministrou aqui, que é o tesouro. Então, Deus nos dota de tesouros, de tempo e de talentos. E Deus vai, um dia, assim como aquele senhor, na parábola dos talentos, ele saiu para uma viagem, distribuiu os seus talentos para os seus servos, e a Bíblia diz que um dia ele voltou daquela viagem e houve uma prestação de contas. Da mesma forma, um dia Jesus Cristo esteve aqui na terra, ele nos comissionou para uma missão, ele disse, ide por todo o mundo, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, lembrando que eu estou com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. E a Bíblia diz então que ele subiu ao monte lá em Jerusalém, e então ele voltou para o Pai, mas esse mesmo Jesus que voltou para o Pai, um dia vai retornar, e vai haver uma prestação de contas, que a Bíblia chama de tribunal de Cristo. Então um dia vai haver um tribunal, e nesse tribunal vai haver uma prestação de contas. Essa parábola, vocês já devem saber que as parábolas de Jesus, todas elas tinham um porquê, né? A parábola era só uma forma, né, de que Jesus encontrou de poder transmitir o seu evangelho de uma maneira que todo mundo pudesse entender. Então a verdade é que um dia vai haver uma prestação de conta, pelo menos desses 3 T's, né? O tempo, o tesouro e o talento. O tempo, a Bíblia diz em Efésios, né? Remi o tempo porque os dias são maus. Né? Deus espera que a gente saiba administrar o nosso tempo. O tempo, já diziam os antigos, né? Tempo vale ouro. Né? O tempo vale ouro. E o que estamos fazendo com o nosso tempo? Né? Hoje, à medida que a gente vai amadurecendo na fé, à medida que a gente vai passando o tempo servindo ao Senhor, cada vez mais Ele vai exigindo de nós uma administração melhor do nosso tempo. O tempo vai passando e Deus vai usando as suas peneiras, Luiz, e as peneiras vão ficando cada vez mais finas. Quando a gente está no começo da caminhada cristã, a gente usa o tempo de qualquer jeito, né? Até para tomar banho no chuveiro, né? Com exceção, se tiver um pai ou uma mãe em casa, né, que estiver controlando, aí você não vai gastar muito tempo no chuveiro, não. Mas se você é casado e está dentro da sua própria casa, né? Você fica no tempo no chuveiro a hora que quer, né? Até que Deus começa a cobrar de você até o tempo que você fica no chuveiro. Né? E a verdade é assim mesmo. Quanto mais tempo na caminhada, Deus começa a requerer de nós até o tempo do chuveiro. Está dando para entender? Por quê? Porque não dá para desperdiçar tempo. Há quem diga, muitos acreditam assim, e eu também, que nós estamos nos aproximando do fim. Né? Já estão dizendo aí que fulano de tal possa ser o anticristo, né?
e tudo indica que fulano de tal é o anticristo, porque está acontecendo isso, está acontecendo aquilo. Eu não me atrevo a dar esse palpite, né? Eu não me atrevo, não acredito que seja, né? A pessoa que estão dizendo, né? Porque eu não consigo acreditar que o anticristo vai ter aliança com Israel, não é mais? Porque quem é amigo de Israel é amigo de Deus. A Bíblia diz: abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, né? Mas, então é muito difícil de acreditar que alguém que seja amigo de Israel vai ser o anticristo, né? E alguém que crê em Cristo, né? Anticristo significa tudo aquilo que se opõe a Cristo. Anticristo é um espírito que já paira nesse mundo, né? Claro, existe o anticristo, que é o cara que vai se levantar realmente. Mas o espírito do anticristo ele já está nesse mundo. Espírito do anticristo é tudo aquilo que se levanta contra Cristo, né? Então ele já está no mundo. Agora, o anticristo, né? Aquele cara lá que está na Bíblia, aí essa é uma incógnita, né? Eu não quero arriscar. Mas acredito sim que nós estamos nos aproximando do fim. É possível que nós sejamos a geração do arrebatamento. Eu tive uma experiência que Deus me deu há muitos anos atrás, que foi muito forte, né? Quando a minha filha Ana Cristina nasceu, os discípulos da igreja decoraram o quarto dela tudo de joaninha. Ela ganhou o bercinho, ganhou tudo, né? E eles enfeitaram lá tudo com joaninha. E eu fiquei com uma pulga atrás da orelha. Eu já sabia desde cedo que Deus me chamou como um profeta dele. E na vida de um profeta nada é por acaso, tudo tem um porquê. E eu comecei a orar: Deus, esse negócio de joaninha aí que tem um significado, né? E eu fiquei anos orando a Deus. Eu queria saber se tinha algum significado. E um dia, eu estava na casa de um discípulo que hoje é pastor, o pastor Maclodes. Vou estar com ele segunda-feira, se Deus assim permitir. E a gente estava na casa dele e estava passando o Globo Rural, né? O Globo Repórter, na sexta-feira à noite, né? E aí passou uma matéria no Globo Repórter sobre a Joaninha. Aí quando eu vi matéria sobre Joaninha, meu Deus, fazer uma matéria na Globo só sobre a Joaninha é demais, né? Aí eu já fiquei com a orelha ligada, né? Se tiver algum significado, hoje eu vou descobrir, né? E aí lá na matéria dizia que a Joaninha... Alguém aqui já viu a Joaninha? Todo mundo já viu, né? Joaninha, né? Se não viu, depois dá um Google lá que aparece, né? É um insetinho assim, bem pequenininho, né? Geralmente elas são vermelhinhas com as pintinhas pretas, né? E diz que a Joaninha é um animalzinho que ela vive pouco tempo e ela se alimenta de pulga. E aí na mesma hora já veio, né? João Batista, no deserto, se alimentava de gafanhoto. O Espírito Santo já foi fazendo as conexões, coisa de profeta, né? A Bíblia diz lá em Joel, né? Que ele vai restituir os anos consumidos pelo gafanhoto cortador, o migrador, o devorador e o destruidor. Mas tem uma versão bíblica que diz a pulga, o pulgão, né? E aí eu fiz uma conexão. João Batista teve um ministério curto e ele se alimentava de gafanhoto. Tanto gafanhoto como pulga, na Bíblia, representa demônios, principados, potestades, né? E aí, Joaninha se alimenta de pulga. Pulga representa potestade. Joaninha vive pouco tempo. Então, eu associei. Ministério curto, destruindo principados e potestades. Aí eu pensei, minha filha, é possível que ela tenha um ministério curto e durante o ministério dela ela vai derrubar muito principado e potestade. E aí, como eu não acredito de jeito nenhum, né? Que a minha filha vai morrer, então, ao menos que seja a mesma morte que nós somos convidados, né? Morrer para a nossa carne, morrer para o nosso eu, morrer para as nossas vontades, né? Para que a vontade de Deus seja feita. Isso aí, tomara que aconteça para ela e para todos nós, né? Mas aí eu associei, é possível que Jesus volte na geração da minha filha. Por isso Joaninha, né? Vive pouco tempo. E eu creio que realmente nós possamos ser a geração do arrebatamento. Não só os nossos filhos, mas nós mesmos que estamos aqui. Então, mais do que nunca, nós precisamos administrar bem o nosso tempo. Não dá para jogar tempo fora. O apóstolo René, essa semana, ministrou muito sobre
Pessoas que vivem de improviso e pessoas que vivem planejadas. Quem improvisa, talvez não está tão preocupado com o tempo. Mas quem se planeja é porque quer administrar bem o tempo. Né? Quer realmente usar o tempo da melhor forma. A Bíblia diz que o homem faz planos, né? E a resposta certa vem do Senhor. Mas a Bíblia também diz que o nobre projeta coisas nobres. Então, fazer projetos, planejar o amanhã, ter uma vida organizada é de Deus. Né? Amém? Agora, claro, tem coisas que a gente vai planejar e nem tudo vai acontecer como a gente planeja. A Bíblia diz em Tiago, né, que Tiago capítulo 4, versículo 13, né? E agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano, e negociaremos e ganharemos. Ora, não sabeis o que acontecerá amanhã. O que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e logo se desvanece. Em lugar disso devias dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Vós vos jactais das vossas presunções. Ora, toda jactância tal como essa é maligna. Então, amados, eu posso fazer planos, é bom fazer planos, mas eu preciso saber que só vai se cumprir aquilo que realmente Deus permitir. Se Deus não permitir, tem planos nossos que não vão dar certo. E eu vou precisar aceitar, entender que o plano dele é melhor para mim. Amém? A Bíblia diz em Jó 42, né, que os planos de Deus não podem ser frustrados. Então, aquilo que Deus planejou, se o nosso plano não estiver em linha com o plano dele, pode esquecer. Não vai acontecer. Agora, se estiver em linha com o plano dele, vai se cumprir. Porque os planos dele não podem ser frustrados. Né? Jó 42, né? Amém, queridos? Então, o tempo é uma das coisas que Deus vai requerer de nós. A segunda coisa são os talentos. Na parábola aqui que a irmã Doris leu e eu também li, talento aqui é dinheiro, que é o T do tesouro, né? Que é o T do recurso financeiro. Então, Deus também espera que a gente saiba como administrar os recursos que Ele coloca na nossa mão. Mas eu quero gastar a maior parte do tempo, ou investir, né? A maior parte do tempo nessa noite para falar sobre o talento realmente que Deus deu a cada um de nós. E embora que a parábola ali está falando sobre talento, que era uma moeda de prata, era dinheiro, eu quero falar sobre dons. Eu quero usar a maior parte do tempo agora para falar sobre dons. Todos nós recebemos dons da parte de Deus. E a Bíblia diz que Deus vai dar os dons segundo a capacidade de cada um. Tem alguns de nós aqui que receberam vários dons, porque Deus deu uma capacidade maior. Outros receberam menos. Deus decidiu dar uma capacidade menor. Deus não vai cobrar de nós acima daquilo que Ele nos deu, mas aquilo que Ele entregou nas nossas mãos, Ele espera. Ele espera que a gente possa utilizar esses dons para que o reino dele possa se expandir na terra. E também para que o nome dele seja glorificado. Nós fomos criados para o louvor da glória de Deus. A Bíblia diz, eu já preguei aqui, eu acho, né? Quer comais, quer bebais, fazer tudo para a glória do Senhor. Então, tudo que nós fazemos tem que ser para a glória de Deus. E os dons que Ele nos dá é para a glória dele. Porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. E Deus espera que nós possamos realmente colocar todos os dons que Ele nos deu à disposição dele, à disposição do reino. Só que o que acontece, amados? Muitos de nós, ao longo do tempo, nós enfrentamos batalhas físicas, batalhas emocionais, batalhas espirituais. Deus tem falado muito nesse tempo sobre batalha espiritual. A Bíblia diz em Efésios 6 que nós não temos que lutar contra pessoas de carne e de sangue, mas contra principados e potestades nas regiões celestiais.
E a Bíblia diz que as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus, para derrubar sofisma e toda altivez que se levanta contra o conhecimento do Senhor. Então, nós vivemos batalhas espirituais e precisamos usar armas espirituais para poder vencer essas batalhas. Mas alguns de nós, principalmente aqueles que já estão bastante tempo na caminhada, nós já fomos tão bombardeados de tudo que é lado. A gente é bombardeado de tudo que é jeito. A gente é bombardeado dentro de casa, a gente é bombardeado na escola, é bombardeado na faculdade, é bombardeado no trabalho, é bombardeado muitas vezes dentro da própria igreja. A bala vem de tudo que é lado, de tudo que é jeito. Mas eu tenho uma notícia boa para contar para vocês. As balas que a gente recebe aqui, na nossa caminhada cristã, aqui no Brasil principalmente, são só balas, são o que a Bíblia chama de dardos inflamados do maligno. São setas, são pensamentos que vêm na nossa mente muitas vezes. E muitos desses pensamentos, como vou dar um exemplo aqui, típico, que todo mundo em algum momento vai lutar: sentimento de rejeição. Sentimento de rejeição? Existe isso, pastor Christian? Meu Deus! Eu, pastor Christian, sou PhD, pós-doutorado em lutar contra o sentimento de rejeição. Se um dia eu tiver que ganhar um diploma lá no céu, eu vou dizer para Deus: só não esquece do diploma o cara que venceu o sentimento da rejeição. Porque esse aí, desde quando eu me conheço por gente, né, principalmente depois do ministério, porque antes do ministério, eu nunca senti isso na minha vida. Nunca. Sabe o que é nunca? Nunca me senti rejeitado pelos meus pais, nunca me senti rejeitado pelos meus amigos, por namorada, por irmãos, por colegas de trabalho, por colegas da escola, nunca. Claro, teve lá na escola, eu me lembro que eu estudava em Brusque, e quando eu me formei no 2º grau, a gente foi fazer uma viagem em Porto Alegre, e os amigos resolveram fazer bullying, né? Naquela época não existia essa palavra bullying, né? E só que eles fizeram, né? E aí eu passei por uns cortados lá que eu nem vou poder falar aqui para você porque está gravando. Mas era bullying, é diferente de... O bullying não faz a gente se sentir rejeitado. O bullying faz a gente se sentir envergonhado. Então também tive que lutar contra o sentimento de vergonha. Esse também é outro que a gente luta no ministério. Já também fiquei PhD nesse negócio aí de lutar contra o sentimento de vergonha. Esse aí também, meu Deus, quantas coisas, humilhações que a gente passa, né? Ser interpretado errado pelas pessoas. As pessoas não comeram 1 quilo de sal com a gente, não caminham, não tem intimidade com a gente, não vive dentro da nossa casa, não sabe como que é o nosso dia a dia, não conhece a nossa história. E aí vem uma fofoca, vem uma notícia de alguém, e as pessoas já vão acreditando em tudo que elas ouvem, sem saber se aquilo é verdade. E quanta vergonha a gente passa, humilhação. Mas esse sentimento de rejeição, nunca eu falei para vocês, meu Deus do céu. Mas como eu estava falando, é um sentimento. Nem sempre ele é real, às vezes não é real. Às vezes é só um pensamento na mente, é um dardo inflamado do maligno. É um pensamento: ó, fulana, irmã nem me cumprimentou hoje na igreja. Os caras estão de mal comigo. Fulano faltou o culto. Ah, pode ver que não volta mais. Ele já faltou a 2ª vez, não vem mais. Sabe que está com algum problema contra mim. Aí o inimigo vem, né? Os pensamentos, né? Fulana faltou a célula. Ih, já é a 3ª célula que ela não vai, Doris. Não volta mais. Então, a guerra espiritual é na mente. A guerra é na mente. Por isso que a Bíblia diz: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. Tudo aquilo que é puro, tudo aquilo que é amável, tudo aquilo que é de boa fama, se há algum louvor, se há algum cântico espiritual, sejam essas coisas que ocupem a vossa mente e o vosso coração. Então, nossa mente tem que estar guardada. Só pode entrar na minha mente coisa pura, aquilo que é amável, aquilo que é de boa fama. Por quê? Porque eu estou em guerra. E se eu deixar o meu coração ser contaminado, a Bíblia diz em Hebreus que ninguém deixe, Hebreus, capítulo de número 12, a Bíblia diz que
Ninguém seja devasso ou profano, como foi Esaú, que por uma refeição vendeu seu direito de primogenitura. Hebreus 12, 15, né? Tende cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura, brotando, vos perturbe e por ela muitos se contaminem. Hebreus 12, 15. Isso aqui é muito forte. Se eu deixar uma raiz de amargura entrar no meu coração, amado, muitos serão contaminados. Eu já vi pessoas com raiz de amargura. Eu já vi pessoas com raiz de amargura com o microfone na mão. Coisa mais terrível que pode acontecer é uma pessoa com um microfone na mão com uma raiz de amargura. Ela acaba com tudo. É uma devastação. É uma devastação. Então, que Deus nos guarde. Que Deus nos guarde. Que Deus nos ajude a guardar o nosso coração. Agora, por que eu estou falando isso? Porque alguns de nós, ao longo da caminhada, possa ser que em algum momento você foi vítima de um dardo inflamado do maligno, de um pensamento, de uma seta, ou até mesmo de uma situação real. Alguém te feriu, alguém te decepcionou, alguém te magoou, alguém te decepcionou. Só essa semana, eu conversei com 2 crentes que falaram para mim: eu não acredito mais no ser humano, eu não acredito mais nas pessoas, não acredito, não confio mais. Só essa semana. Olha o ponto que uma pessoa chega de decepção, que ela já não acredita mais nas pessoas, não acredita mais que o Evangelho pode transformar, pode libertar, pode curar. Eu, graças a Deus, pela misericórdia de Deus, continuo acreditando que o Evangelho tem poder para restaurar viciado, bandido, maconheiro, seja lá o que for. Essa palavra aqui eu já vi transformar bandido, já vi transformar viciado, já vi transformar adúltero, já vi transformar traficante em homem de família, em pai de família, já vi transformar alcoólatra em pai de família, e essa palavra não mudou. Mas tem pessoas que foram tão decepcionadas com as coisas da vida, até mesmo com as pessoas que dão mau testemunho, que já não acreditam mais. Aí essas pessoas estão paralisadas. Elas enterraram todos os dons. Todos os dons estão enterrados. Por quê? Porque você não acredita mais no poder do Evangelho. Você não acredita mais que Deus pode curar o ser humano. Você não acredita mais que Deus pode libertar. Que Deus pode fazer um milagre na vida de um adúltero, de um bandido, de um... sei lá o que for. Então, o que eu vou fazer com o meu dom? Vou enterrar. Só que nós não recebemos autorização para enterrar dom. Pelo contrário, a palavra de Deus diz: desperte o dom que há em ti. Alguns de nós paralisamos o nosso dom por causa da comparação com o outro. A gente começa a olhar para o outro: meu Deus, mas eu não canto que nem aquela pessoa. Eu não toco violão que nem aquela pessoa, Luiz, aquele guitarrista lá da Nívia Soares, né? O Ed, que já foi guitarrista da Nívia Soares. Eu não toco bateria como aquele, eu não sei falar como aquela pessoa. Lembra Moisés, né? Eu não sei nem falar. Eu sou duro de palavras. Então a gente cai na comparação. Mas eu não prego que nem o Marco Feliciano, né? Eu não sei me expressar. A comparação paralisa muita gente. Só que uma coisa que eu tenho aprendido: Deus usa cada um de nós dentro da sua limitação, dentro daquilo que você tem. Lembra Jesus com 5 pães e 2 peixinhos? Jesus poderia ter dito para Deus, ou ter dito para os seus discípulos: o que eu vou fazer com isso aqui? Não tem condições. Não é que eu vou alimentar uma multidão com 5 pães e 2 peixinhos. Mas Jesus pegou o pouco que ele tinha e ele deu. Deu graças. A Doris aí que está sempre, né, na minha frente, né? Ele deu graças. E porque ele deu graças, pelo pouco que ele tinha, Deus fez um milagre. Então Deus, amados, ele quer fazer um milagre com aquilo que a gente tem, não com aquilo que a gente não tem.
O que o outro tem é o que o outro tem, mas Deus me deu alguma coisa. Deus me deu tempo, Deus me deu tesouro, Deus me deu dons. E com aquilo que Ele deu, é com isso que Ele vai fazer o milagre. Não é com o dom do outro. Glórias a Deus, tem pessoas que têm dom que, meu Deus, eu fico impressionado. Né? Pessoas que têm dom incrível para cantar. Eu de vez em quando desafino. De vez em quando eu troco uma nota no violão. Eu não sou profissional. Eu aprendi a tocar violão porque eu sou teimoso. Eu acredito que eu nem nasci para isso. A minha esposa nasceu para isso. Extremamente afinada, não se perde no ritmo, não se perde na nota. Nasceu com o dom, já veio pronta. Só ensaia um pouquinho, vai embora. Agora eu tive que treinar horas e horas de ensaio de violão. Estudei com 3 professores de canto e até hoje ainda desafino, até hoje ainda me perco nas notas. Por quê? Porque eu só aprendi porque eu sou teimoso. Eu sou meio Pedro, né? Eu quero e fui aprender. Agora, diferente de uma pessoa que tem um dom nato, né? Só canta naturalmente bem, toca naturalmente bem. Agora, eu vou me comparar com essas pessoas e por causa disso vou parar de tocar o meu violão? Não. Quando Deus me chamou, lá no encontro face a face com Deus. Todo mundo aqui já fez um encontro face a face com Deus? Lá no meu encontro face a face com Deus, Deus falou assim para mim, em alto e bom som: eu não quero que tu enterre nenhum dos talentos que eu te dei. Porque lá no encontro com Deus, Deus disse para mim que eu ia ser pastor. Deus já tinha falado que eu ia ser pastor, e lá no encontro com Deus, Deus disse, se prepara que o teu chamado pastoral está chegando. E aí eu pensei, pronto, vou enterrar o violão, né? Que agora eu vou ser pastor, porque eu vou tocar violão, não vou tocar mais. Quantos pastores que eu conheço que tocavam violão e hoje não toca mais? Conheço um monte. Conheço. Sumiu o ministério pastoral. Graças a Deus, Deus deu para eles, né, o ministério de louvor completo. Então não precisa mais tocar violão. Mas eu não tive essa bênção. Eu sou pastor há anos. Esse ano completa 20 anos que eu fui ungido pastor. Completa 20 anos. E eu nunca tive uma banda de louvor completa. Só quando eu estava na igreja servindo o apóstolo Luiz Carlos. Aí sim, aí a gente tinha uma banda completa. Mas eu, no meu ministério como pastor, nunca tive. Aí eu tive... Ai de mim se eu enterro o dom do violão, né? Porque aí ficava a igreja sem violão, né? Sem nada, né? Então, amados, Deus falou para mim, não enterra. Aquilo que eu te dei, é do teu jeitinho. Não precisa se comparar com ninguém. Alguns de nós estamos paralisados por causa de sentimento de culpa. Em algum momento a gente errou, em algum momento a gente falhou, em algum momento a gente pecou. E aí o inimigo vem, a Bíblia diz que ele é o nosso acusador, que nos acusa de dia e de noite. Aí ele vem, você é um pecador. Você errou de novo, olha só, não adianta. Como é que você vai querer servir a Deus? Deus é santo. Você já errou tantas vezes. Só que a Bíblia diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Amém. A Bíblia diz que não há um justo sequer. Todos nós aqui, mais cedo ou mais tarde, vamos precisar do perdão de Deus. Se a gente for considerar que só em pensamento a gente já peca, então talvez tem gente aqui que peca quase todo dia. E aí, agora não vou poder mais servir a Deus porque eu peco quase todo dia? Né? Não. Pede perdão e vamos para cima. E vamos para cima. A Bíblia diz em Romanos 8 que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Jesus não veio para condenar ninguém, Jesus veio para salvar. E o sangue dele eu aprendi que ele faz propiciação dos pecados que eu cometi no passado, dos pecados que eu cometo no presente e até daqueles que eu ainda vou cometer. Eu não estou por aí lutando para pecar, eu faço de tudo para não pecar. Mas se acontecer, eu sei que eu tenho um advogado. E eu não vou deixar que os meus erros me impeçam de usar o meu dom a serviço de Deus. Amém? Alguns de nós estão paralisados no dom por falta de apoio, excesso de críticas. Todo mundo que quiser servir a Deus vai ser criticado. Bem-vindo ao time de Jesus. Todo mundo que quiser servir a Deus vai ser criticado. Se você ainda não foi, quero profetizar que você vai ser. Porque não tem como. Jesus, em Timóteo está escrito:
todos aqueles que desejarem viver piamente o Evangelho do Senhor padecerão perseguições. Todos. Está escrito. Só que Jesus disse, bem-aventurados sois vós, né? No Sermão da Montanha, né? Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vocês por minha causa. Regozijai-vos e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão que está nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Claro, né, amados? Existe o que as pessoas chamam de crítica construtiva, né? O que é a crítica construtiva? Embora que eu escutei alguém dizer que crítica é crítica, né? Mas o que as pessoas chamam de crítica construtiva é o que a gente chama de conselho, né? Conselho é bom. Se alguém chegar para nós, alguém que nos ama, que caminha com a gente, que come sal com a gente, e tiver um conselho para nos dar, é bem-vindo. É ou não é, Doris? É bem-vindo. Conselhos são bem-vindos, né? Agora, o que é a crítica? A crítica é aquela pessoa que ela não faz nada, ela está na igreja só para ficar olhando os defeitos dos outros. Né? A pastora Patrícia pregou no culto em Canelinha. Na igreja tem os observadores e os adoradores. Os observadores, no dia da volta de Jesus, vão ficar observando os adoradores subir. Porque estão na igreja só para observar. Vai na célula só para observar. Vai no encontro face a face com Deus só para observar. Então, são os observadores. Eles não fazem nada, não botam a mão em nada, só fica observando. Aí uma pessoa dessa vem e critica você, você vai aceitar? Não aceita, meu irmão, não aceita. Nem considera, faz de conta que nem é nada. Por quê? Eu só posso aceitar conselho de quem está junto comigo, peleando comigo, sofrendo comigo, lutando comigo. Aí sim. Mas quem não faz nada, não bota a mão em nada, né? Faz de conta, ó, deleta. Faz igual a Saul, que se fez de surdo, né? Tem uma passagem na Bíblia que diz que Saul se fez de surdo, né? E Davi se fez de louco, né? Então é duas experiências que a gente tem no ministério. Tem hora que a gente tem que se fazer de surdo e tem hora que a gente tem que se fazer de louco. Mas isso é uma outra pregação, deixa para lá. Então, amados, muitos de nós paralisamos o nosso dom por causa do cansaço. Cansaço. O cansaço paralisa o dom. Tem cansaço emocional, tem cansaço espiritual, o esgotamento. Por isso que no final do ano Deus nos deu uma palavra sobre desaceleração. Nós tínhamos uma pastora aqui que todo mundo ama ela, né, e está gravando. Se ela ouvir a gravação, quero que ouça mesmo. Todo mundo ama ela, sempre foi amada e saiu aqui debaixo de amor, né, que é a pastora Márcia, né? Ela nos procurou. Eu estava recentemente começando assumindo aqui, né, estando mais à frente aqui, e ela nos procurou e disse que estava cansada, que precisava de um tempo de descanso, de refrigério, porque se sentia assim. E a gente falou, pastora Márcia, fica na paz de Deus. Você tem todo o direito do mundo de descansar, de dar um tempo, de buscar refrigério, fazer o que você sente que tem que ser feito. E ela entendeu, né? Se desligou do ministério, né? Acho que está frequentando outro ministério, enfim. Mas, enfim, em nenhum momento a gente discriminou ou condenou a atitude, porque a gente sabe o que é isso. Eu sei o que é isso. Eu já passei por pelo menos 2 esgotamentos emocionais violentos. Já passei por isso, eu sei o que é. Então, o esgotamento emocional, físico, ele paralisa o dom. Mas para isso tem um antibiótico, que é descansar. Tirar umas férias, né? Diminuir as atividades, para que as forças voltem, porque a força volta. Amém? E finalmente, amados, eu quero encerrar dizendo que Deus... Tem uma frase antiga que é libertadora, né? Que Deus não escolhe pessoas prontas, né? Ele capacita o escolhido. E isso é real, amados. O maior exemplo para mim na Bíblia dessa verdade é o chamado de Neemias. Eu fico admirado. Como é que Deus chama um copeiro para ser engenheiro, né?
Eu vou encerrar com esse exemplo, porque esse exemplo para mim é demais, né? O copeiro, o que faz o copeiro? O copeiro era um cara que ficava provando as bebidas do rei, para que o rei não viesse tomar nada envenenado ou contaminado. E esse era o trabalho de um copeiro. Neemias era copeiro do rei. E de repente ele descobre, ele fica sabendo que a cidade dos seus pais tinha sido queimada a fogo. E ele então tem alguns dias de jejum, de oração, de lágrimas, de quebrantamento, e depois daquele período de oração, de jejum, de quebrantamento, ele vai até o rei e pede autorização para ir para a cidade de Jerusalém, reconstruir os muros. Agora, como que um cara que era copeiro, que provava bebida, vai trabalhar agora de pedreiro, vai trabalhar agora de engenheiro, vai trabalhar de arquiteto, de construtor de muro? Uma coisa tem alguma coisa a ver com a outra? Não tem nada a ver. Mas Neemias é a maior prova na Bíblia que Deus capacita todo aquele que Ele chama. Deus faz o copeiro virar pedreiro. Deus faz o copeiro virar engenheiro. Porque Deus é o Deus do impossível. Tudo que Ele espera é que a gente coloque os nossos dons à disposição dEle. Eu não sei o que pode estar travando os nossos dons, mas uma coisa eu sei. Muitos de nós aqui não estamos usando todos os dons que a gente tem. Muitos de nós não estamos usando todos os dons. Alguns de nós estamos usando os dons pela metade. Eu vou falar por mim. Eu fiz uma escola, algum tempo atrás, uma escola apostólica, né, com o apóstolo René. Aí eu aprendi que nós somos líderes apostólicos, que nós estamos debaixo de um manto apostólico. Isso é real. E eu sinto que muitas vezes eu funciono como apóstolo, mas eu estou aqui como pastor. E eu preciso também funcionar como pastor. Só que tem uma coisa: entre ser um apóstolo e ser um pastor, a diferença é enorme. Porque, como apóstolo, muitas vezes eu posso vir aqui, entregar uma mensagem para vocês e ir embora. Mas como pastor, eu vou precisar ter acesso a cada um de vocês na individualidade, para poder tratar cada um na individualidade. E isso vai levar tempo, vai exigir esforço. Eu vou precisar fazer algumas viagens para Tijucas. Vou precisar buscar ter intimidade com cada um de vocês. Ouvir cada um de vocês. Isso leva tempo. Exige tempo, né? Mas isso é ser pastor. Ser pastor é ouvir, é entender a dor de cada um, entender a necessidade de cada um. Às vezes o pastor nem precisa falar muito. Se ele tiver 2 ouvidos bons, né, que nem tem meu pai, já está ótimo. Porque ser pastor, não precisa nem saber falar muito, é ouvir mais, né? Só ouvindo uma pessoa, às vezes a gente consegue curar ela. Só ouvir. Tirar uma tarde para ouvir uma pessoa. Hoje à tarde eu tirei uma tarde para ouvir um casal. E a gente precisa tirar dias e dias para ouvir as pessoas. Porque a gente está vivendo um tempo que ninguém mais tem tempo para ouvir ninguém. Porque tudo é corrido. A pessoa não tem mais tempo. Né? As pessoas estão tudo na famosa correria, né? E quando a gente encontra alguém que tem tempo para ouvir a gente, meu Deus, ganhou na Mega Sena. E como pastor, a gente precisa encontrar tempo para ouvir os outros. E como ganhadores de almas, né, que todos nós aqui somos chamados, experimenta emprestar o teu ouvido para pessoas que precisam de alguém que possa ouvi-los. Eu garanto que você vai ganhar alma para Jesus só emprestando o teu ouvido. Né, Silvana? Silvana, que é psicóloga, sabe, né? As pessoas pagam para alguém ouvir elas. As pessoas pagam só para ter alguém que ouça elas. Amém? Alguém quer citar aí para a gente encerrar alguma coisa que pode paralisar o teu dom? Alguém quer citar alguma coisa aí que paralisa o dom? Que eu não citei aqui?
Se está aí, eu deixo você participar para a gente encerrar e orar. Vamos ficar de pé? Pastor, Pode falar. podemos fazer um momento de oração pelas crianças? Aproveitar que elas estão aqui hoje. Ele queria fazer, mas ele já está na sala. Ele falou. Meu Espírito, vou chamar ele. Chama eles, pode chamar. Amados, eu vou pedir para a Silvana estar orando então pelas crianças. Depois nós vamos estar orando aqui para algumas crianças aqui que acabaram de trazer algumas fotos aqui para mim. Se tiver mais alguém com alguma necessidade de oração, né? Essa casa é uma casa de oração, amém? E depois nós vamos estar orando para que Deus desperte o dom que é sobre nós. Amém? Amém. Então, Aleluia. Vamos orar pelas nossas crianças, vamos fazer um momento de intercessão pela vida deles nesse momento. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, por esse tempo, Pai. Te agradecer, Senhor, por cada criança que o Senhor trouxe hoje, essa noite, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai, nós intercedemos por cada um deles, Pai. O Senhor venha livrar, Senhor, de todo o mal, Senhor. Senhor, abençoe cada um, livre ele, Senhor, do homem mau, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Nós colocamos a vida deles diante a Ti, Senhor. Meu Deus, nós abençoamos também esse ano letivo, Pai. A escola onde eles vão estudar, Senhor. A turma onde eles vão ser inseridos, os professores, Pai. Nós entramos em oração, intercessão por cada professor, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós te agradecemos, Pai, pela vida dessas crianças. Em nome do Senhor Jesus, derrame sobre eles, Senhor, as tuas bênçãos, Pai. Que o Senhor venha, Pai, se revelar a cada um deles, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Eu quero orar também, amém, irmãos? Pai, em nome de Jesus, Pai. Nós queremos orar, Pai, por todas essas crianças, ó Pai, essas fotografias que foram entregues aqui agora, Pai. Tu conheces, Senhor, todas essas famílias, ó Pai. Todas essas crianças, ó Pai, e Tu sabes, ó Pai, as guerras, as lutas, a necessidade, o desafio que cada um está enfrentando, Pai. Em nome de Jesus, nós sabemos que Tu és um Deus onisciente, o Senhor sabe todas as coisas, o Senhor conhece essas famílias, o Senhor conhece essas crianças, o Senhor sabe, Pai, o que elas precisam, o momento que elas estão enfrentando, Pai, e nós queremos colocar cada um desses jovens, cada uma dessas famílias, cada uma dessas crianças diante do Teu altar, Pai, diante do Teu trono, e te pedir, Pai, que o Senhor venha intervir, Pai, com o Teu amor, com a Tua bondade, com a Tua misericórdia, que o Senhor alcance essas vidas, alcance essas famílias, ó Pai, trazendo provisão, livramento, bênção, Pai, sem medidas, ó Pai, seja cura, seja lá o que for que elas precisem, nós te pedimos que o Senhor intervenha com o Teu braço forte e dê vitória, Pai, a todas essas crianças e essas famílias, em nome de Jesus, Pai. Pedimos também pela necessidade de cada um que está aqui nessa noite. Tu conheces o coração de cada um, Tu conheces as guerras, as lutas, os desafios, as enfermidades, as batalhas que cada um aqui tem enfrentado. E eu te peço, Pai, que o Senhor dê vitória a todos que aqui estão, em todas as suas causas, em todas as suas necessidades, em todas as suas guerras. E finalmente eu te peço, Pai, que o Senhor desperte o dom que está sobre cada um aqui, Pai. O Senhor deu dons aqui. Tem pessoas que têm o dom do evangelismo. Tem pessoas que têm o dom, Pai, de pastorear, dom de ouvir. Alguns têm o dom apostólico, alguns têm dons de mestre, alguns têm o dom profético, alguns aqui, Pai, têm o dom para tocar instrumento, outros têm o dom para aconselhar, para dançar, para ensinar. Oh Pai, existem muitos dons aqui, Senhor. O dom de fazer uma comida, Pai, o dom de servir, o dom de ajudar, o dom de aconselhar, o dom de ouvir. Oh Pai, o dom de misericórdia, o dom de presidir, o dom de curar, o dom de línguas, o dom de interpretação de línguas. Ó Pai, existem dons naturais e existem os dons espirituais. Eu te peço, Pai, que o Senhor desperte os dons naturais e que o Senhor desperte os dons espirituais, Pai, e que o Senhor venha usar para a glória do Teu nome todos os dons que o Senhor tem nos dado, assim como Jesus
com 5 pães e 2 peixinhos, ó Pai. Ele realizou um grande milagre. Que todos aqui, Pai, possam utilizar os dons naturais e os dons espirituais, o tempo e os tesouros que o Senhor tem colocado nas nossas mãos. Que tudo venha a ser usado para a glória do Teu nome. Que tudo venha a ser para a glória do Teu nome. Oh Pai, que ninguém aqui venha enterrar os dons e talentos que o Senhor tem confiado, mas que nós possamos administrar o tempo com sabedoria, administrar os nossos recursos com sabedoria e administrar os nossos dons naturais e espirituais com graça e virtude, tudo para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus, abençoamos a todos aqui, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que o amor dele, o Pai, seja com cada um de nós. Que a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. A gente vai encerrar cantando aquela musiquinha, né? Eu preciso de você, você precisa de mim. E você vai poder cumprimentar aí pelo menos os 5 irmãos, amém? E desejar ele uma semana de bênção em nome de Jesus.